Eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de oração do cristão. O Senhor te chama. Apocalipse 3, verso 20, diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que o Senhor nos abençoe. Deixa eu compartilhar com os irmãos uma experiência pessoal, coisa que raramente eu faço. Eu tive o privilégio de crescer tendo como referência de oração, de piedade, de vida cristã, a minha mãe, mulher de oração. E recordo de eu e meu irmão estar sempre presente nos cultos de oração na igreja. E certa vez, ainda muito criança, cedo, não recordo exatamente quantos anos eu tinha, mas era bem pequeno, eu adormeci no banco da igreja, culto de oração. E quando eu me toquei assim, eu olhei para o lado, minha mãe estava junto com os demais irmãos, todos ajoelhados, mas eu olhei para o lado e minha mãe estava chorando. E eu falei: mãe, a senhora está chorando, o que aconteceu? E aí minha mãe disse assim: é a presença de Cristo. E ela esboçou um sorriso. Cristo está aqui, meu filho. Nunca me esqueci disso. Então toda a minha trajetória foi marcada por essa bênção de ter uma referência do que significa ter uma vida de oração. Eu diria aos irmãos que existe uma coisa ainda melhor do que você ter uma referência de um cristão, uma cristã de oração. É você mesmo experimentar isso. É você mesmo ter a sua própria experiência com Jesus. Porque Deus não é uma tese, Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa, o Deus trino, único e ao mesmo tempo três pessoas com a qual nós nos relacionamos. E nós precisamos, enquanto crentes, crescer na prática da oração, nos relacionar com Deus. E observe que ao longo desses anos todos, lendo literatura cristã, eu já li muitas biografias, eu não encontrei ainda nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum cristão satisfeito com a sua vida de oração. Em todos há sempre uma sensação de que pode aprofundar mais, pode intensificar mais, pode crescer mais. Porque nós estamos falando de comunhão com Deus. E a oração é uma arte, a oração é uma disciplina espiritual. Lutero dizia que a oração é o suor da alma. Gente preguiçosa não ora. A oração dá muito trabalho. É um exercício de natureza espiritual. E o que é mais interessante em todo o processo é que quando nós nos dispomos a orar, devemos reconhecer que isso não vem de nós mesmos. É o próprio Deus que coloca em nosso coração essa santa inclinação. Isso não nos isenta de responsabilidade, mas a causa primária é o próprio Espírito nos chamando. E essa passagem que nós lemos é um chamado de Cristo ao seu povo. O Senhor te chama. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por muito tempo esse verso foi usado em campanhas evangelísticas, em apelos, convidando pecadores a vir a Cristo. Pecadores devem vir a Cristo, devem ser confrontados, devem ser chamados ao arrependimento e à fé em Cristo. Mas essa passagem especificamente, se formos íntegros na abordagem do texto bíblico, essa é uma mensagem de Cristo a crentes, a uma igreja, a igreja em Laodiceia, uma igreja verdadeiramente cristã, mas que, por variadas razões, se afastou do Senhor. A acusação, a denúncia de Jesus é que ela não era nem quente nem fria, era morna. Faltava afeição pelo Senhor, faltava vida. E o Senhor diz: eu estou à porta e bato. É uma figura de linguagem conhecida, sobretudo no mundo antigo, porque
a hospitalidade, a recepção, a abertura da casa para alguém, você faz quando tem interesse em ter comunhão, sentar à mesa, ceiar. Então era um convite àquela igreja, e a nós todos hoje, para a comunhão. Há alguns anos atrás chegou às minhas mãos um dos melhores livros que eu já li sobre oração, um livro fino, pequeno. E quando eu vi esse livro num sebo, me chamou a atenção porque o nome é diferente, é um pastor norueguês, e eu tinha memória de que o Lloyd Jones havia citado esse autor. Eu falei, esse livro deve ser bom. E eu li o livro e é realmente um negócio impressionante. Até fizeram uma nova edição há alguns anos atrás. E nesse livro, Hallesby é o nome desse pastor norueguês, ele diz assim, sobre essa passagem de Apocalipse 3:20. Duvido conhecer em toda a Bíblia qualquer passagem que projete mais luz a respeito da oração do que esta. Ela é, a mim me parece, a chave que abre a porta que dá acesso ao santo e abençoado reino da oração. Os princípios que estão contidos nesse verso são preciosíssimos, atuais, normativos e vão nos ajudar como balizas a ter uma vida de oração. Eu sei, irmãos, que nós estamos ambientados aí na vida da igreja, ouvimos sempre falar sobre oração, 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 mas o fato objetivo é que nós fazemos parte de uma geração que desaprendeu a orar. Oramos pouco e por vezes oramos mal. E quando eu falo da oração, estou falando daquelas 3 dimensões. A oração privada, particular, você e Deus. A oração familiar, você e a sua família. E os homens têm um dever moral, espiritual, de liderar a sua casa em oração. E a oração comunitária, a igreja reunida para a oração. Essas 3 áreas estão deficientes nessa geração. Dedicamos pouco tempo à oração pessoal, isso se deve tem várias razões para isso. Praticamente o culto doméstico foi abolido na maioria dos lares, e as igrejas, de um modo geral, padecem nos seus cultos públicos de oração. Não é um fenômeno novo, não é um fenômeno da Zona Sul do Rio de Janeiro, não é um fenômeno do Rio de Janeiro. Eu tenho viajado o Brasil de norte a sul e eu sempre pergunto aos pastores, como é que anda o culto de oração? A igreja responde, e a resposta geralmente é, pouquíssimas pessoas vêm. E nós precisamos corrigir essa deficiência, porque a oração não é uma opção, é uma questão de vida ou morte, para você, para a sua família, inclusive para a igreja inteira. A oração é o oxigênio da fé. A oração é o que de fato nos sustenta. E antes de examinar esse verso, estabelecer aqui, apresentar 3 princípios, eu queria dar aos irmãos 2 elementos fundamentais da oração genuinamente cristã. A primeira delas é que toda oração, ela nasce de um senso de insuficiência. Por que você ora? A oração, ainda que não seja verbalizada, na prática, ela é uma confissão de dependência. Ela é um atestado de insuficiência. Eu oro porque eu preciso, porque eu necessito. Eu dependo. Então não é simplesmente porque nós precisamos de coisa, mas nós precisamos daquele que é o doador. Deus é vida. Não há vida fora do Senhor. Então a oração, ela tem que partir desse pressuposto, da necessidade de Deus, da insuficiência em nós mesmos. E um dos grandes problemas que nós temos experimentado é a presunção. Oramos pouco por causa da nossa presunção. O que é a presunção? É o engodo, o ludibrio, o equívoco de achar que nós podemos sem orar. Bunyan dizia, depois de orar você pode fazer muitas coisas, mas antes de orar, nada. Porque, via de regra, em algum momento a gente vai tropeçar. É uma presunção maligna achar que nós podemos fazer a coisa na força da nossa carne, quer seja no âmbito pessoal, familiar, sobretudo em igreja. Nessa estrutura pluralista que nós vivemos hoje, nesse ambiente secularizado,
As pessoas podem tocar, e muitas vezes, infelizmente, pastores parecem tocar o barco sem mobilizar a igreja para a verdadeira oração. Mas é presunção maligna. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. A presunção é um pecado sério. A presunção olha para a vida como um direito e não como uma concessão da graça. E a gente precisa pedir perdão a Deus pela nossa presunção. Falar, Senhor, me ajude a orar como alguém que de fato necessita noite e dia e noite da tua misericórdia. E um outro elemento conectado, o senso de insuficiência e a confiança em Deus. A oração que Deus atende é aquela que confia. Orar não é soltar palavras ao vento. Orar é confiar em Deus. Nós não o vemos, Ele é Espírito invisível, mas pela fé, na palavra dEle, nós cremos que Ele nos ouve. E nós temos a oração modelo que Jesus nos ensinou, não é? Pai Nosso. Nos dirigimos ao Pai, não é? Em nome do Filho, assistidos pelo Espírito. Portanto, a oração tem esse elemento trinitário. As pessoas da Trindade nos abençoando de forma tão graciosa. Que privilégio, que santo privilégio é o ministério da oração. Isso envolve crer, confiar. Lembra de Jesus para as irmãs de Lázaro? Se creres, verás a glória de Deus. Disse Jesus àquelas mulheres. Paulo aos Romanos diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tiago diz que aquele que pede duvidando não vai alcançar. Então a gente precisa crer realmente, confiar, nos derramar, nos entregar por completo ao Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, apresentando a Ele os nossos planos, né? Lembra que Tiago corrige a presunção humana? Não diga assim, amanhã farei tal coisa, depois de amanhã farei tal viagem, se o Senhor permitir, porque de fato não temos gerência de absolutamente nada. Então aquele que ora antes de agir está dizendo, Senhor, eu tenho fraquezas, limitações, deficiências, mas eu confio no Senhor, me dá direção, me ajude, fecha todas as portas que não procedem de Ti, abre aquelas que vêm do Senhor. Então, a oração ela é fundamentalmente baseada nesses pilares da auto-insuficiência, né? Do senso de insuficiência, eliminando a presunção e, ao mesmo tempo, uma resoluta confiança no Senhor. E o principal propósito da oração não é simplesmente dar coisas a gente, né? É evidente que a oração intercessória, Deus tem prazer, Jesus falou sobre isso. Qual o pai que o filho lhe pedir um pão vai lhe dar uma serpente, lhe pedir um benefício vai lhe dar um mal? Não, o Senhor tem prazer e alegria em dar, em socorrer, em nos trazer alegrias. Mas observe que na estrutura do Pai Nosso, né, na oração do Senhor, o Pai vem antes do pão. A gente não pode inverter. Primeiro é o Pai, depois é o pão. Seria terrível se o pai tivesse a experiência de perceber que o seu filho só tem interesse no que ele pode dar e não na pessoa dele. Melhor do que um presente é a própria presença, ou não é verdade? A gente ama e a gente prefere a presença do que um presente. O presente vem como um aditivo, vem como um benefício a mais, mas o próprio Deus deve ser a fonte inesgotável de nossa alegria, prazer e contentamento. Só que isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo. Por isso a gente está falando de exercício espiritual. Então, às vezes, os crentes são, até numa tentativa, alguns pastores bem intencionados, uma tentativa de mobilizar a igreja para orar, começa a cronometrar tempo. Não, você tem que ter tanto tempo de oração, tanto tempo de oração. Começa a estabelecer metas muito altaneiras, cria-se expectativas muito irreais. Mas qual o ponto? Se a oração é um exercício, você nunca vai começar com a maratona. Mas você tem que começar, você tem que sair da inércia. E aí é necessário o quê? Duas coisas. Primeiro, aprender com quem já faz. Aprender com os santos da igreja. Não é uma trilha fechada no mato, é uma avenida.
Por esse caminho passaram por mais de milhares de anos, homens e mulheres que desenvolveram a arte da oração. Então, como é que eles oravam? Eles oravam com perseverança, eles usavam o recurso do saltério, não sei o que falar. Então, para não falar besteira, eu vou ler os Salmos. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Diga isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, meu coração está aflito, há tantos inimigos. Diga isso. Usar o saltério, né, as poesias, como expressão das nossas orações, da nossa fé. Nós fomos sufocados por esse espírito de, eu chamo sempre de excesso de informalidade, né? Mas, por exemplo, os antigos não tinham nenhum problema com orações escritas. Eu prefiro ler uma oração e fazer dessas palavras minha oração sincera do que falar bobagens repetidas, como os pagãos. Jesus disse que não é pelo muito falar que você será ouvido. O que ele está dizendo? É que não existe técnica de manipulação. Deus não pode ser manipulado. Não é porque você disse a palavra certa, na hora certa, que Deus então vai te abençoar. Não. Deus sonda o coração. Deus vê e ama a sinceridade. Então a gente precisa perseverar, aprender com aqueles que nos precederam na fé e entender que as circunstâncias sempre irão conspirar para que você não seja um homem de oração. As circunstâncias vão conspirar para que você não seja uma mulher de oração. Daí a necessidade de ser resolutos, firmes. Hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado. Hoje sempre vai surgir um impeditivo, sempre vai surgir uma circunstância. E aí você vai esmorecendo, e quando você olha no retrovisor, passaram-se semanas, meses, quiçá um ano, e aquelas orações insossas, pontuais, mecânicas, gélidas, e não há vida. Não é? Então o Senhor procurou aquela igreja por meio de João e diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o que é que nos ensina essa passagem? Bem, essa oração, esse verso, né, o verso 20 do capítulo 3, tem 3 partes aqui que ampliam a nossa compreensão sobre a vida de oração. A primeira diz assim: eis que estou à porta e bato. Quando a gente olha para a tradição cristã, e eu estou falando aqui de gigantes, de homens que devotaram a vida à oração, que eram extremamente piedosos, gente de mente arguta, né? Ou seja, eram bons teólogos e ao mesmo tempo profundo devoto do Senhor, devoção, afeição por Cristo. Então, quando eles escreveram sobre essa passagem, sobre a prática da oração, eles falaram sobre essa complacência de Cristo, essa é a linguagem usada, a complacência. Porque observe, é Deus que foi ao encontro daquela igreja. Jesus que foi ao encontro daquela igreja. Não foi a igreja que de repente falou: caramba, faz tanto tempo que eu não oro. Não, o Senhor foi ao encontro da igreja. E muitas vezes nós nos tornamos letárgicos, frios, e o Senhor vê o nosso encontro. E Ele pode usar uma pessoa, pode usar um sermão, pode usar uma canção, pode usar uma circunstância. É como se Ele estivesse à porta, batendo, chamando a comunhão. Porque perceba, irmão, sobretudo no ambiente em que as circunstâncias sempre favorecem, né, ao ativismo. É importante fazer coisas, né? E nós temos algumas coisas que nós não podemos deixar de fazer porque são mandamentos muito claros. Por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A evangelização pessoal, global, as missões são uma ordem. E fazer coisas tem o seu valor e a sua importância. Mas observe, quando Jesus chamou os seus, nós lemos isso aqui, é um sermão inteiro sobre essa passagem, na série de Marcos. Marcos diz que ele chamou os que ele mesmo quis para estar com ele, e em seguida para pregar, expulsar espíritos malignos e realizar sua obra. Então a vocação primária do cristão não é fazer coisas, é estar com o Senhor. E ele só pode fazer as coisas certas e da maneira certa depois desse encontro com o Senhor. Que aí vai acontecer nesse processo, né, dessa comunhão com o Senhor. Sua visão vai ser ampliada,
Por vezes está embaçado, ele limpa, clareia, dá diretrizes, está abatido, o Senhor encoraja, está muito empolgado na direção errada, ele corrige o rumo. Isso é, portanto, fundamental. Então a gente precisa entender isso. Esse Senhor que toma a iniciativa de vir ao encontro do seu povo. E o que é interessante notar aqui é que ele estava do lado de fora. O coração é uma metáfora para o íntimo, né? A parte mais profunda do nosso ser. E Jesus estava à porta. É uma figura de linguagem para dizer o seguinte: ele não tinha acesso, ele estava do lado de fora. Aquela igreja muito provavelmente estava fazendo muitas coisas, mas o Senhor estava do lado de fora do coração daquele povo. E isso não é uma coisa pontual. Quando a gente olha para a história de Israel, por exemplo, eu leio em Jeremias assim: porque 2 males me cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O que significa isso? Todos nós precisamos de água. A água no Antigo Testamento é graça. Todos nós precisamos de água. Só que o povo de Israel, por causa do pecado que sutilmente se instala, embaça a visão, desencaminha, extravia, deixou a fonte e cavou uma cisterna rota. O que é uma cisterna rota? Rachada. Uma cisterna rachada não pode reter a água. Então o Senhor está dizendo: vocês cometeram uma estupidez. Quem em sã consciência vai deixar um manancial de águas vivas para procurar uma cisternazinha rachada? Ou seja, e há muitas cisternas rachadas que acabam nos seduzindo. Mas a coisa mais importante é buscar a fonte. A fonte é o próprio Deus. Não são as cisternas rachadas. E o que mais me impressiona aqui nessa passagem inicialmente é a complacência, a misericórdia, a benevolência, a paciência, a longanimidade de Jesus. Ele poderia rejeitá-los, mas o Senhor diz: eu estou à porta e bato. Se vocês ouvirem abrir a porta, eu vou entrar. Se eu queria restaurá-los à comunhão. Isso não aconteceu uma única vez. Desde as primeiras páginas de Gênesis, quando Adão e Eva tropeçaram, a primeira pergunta de Deus ao homem está registrada: onde estás? Foi o Senhor, por iniciativa dele mesmo, que foi o encontro dos nossos primeiros pais. Então, quando nós nos extraviamos, quando nós nos afastamos, quando nós entramos na máquina do ativismo, na religiosidade dominical, achar que ver a igreja no domingo é suficiente, quando a gente lê alguns versos na madrugada, antes de dormir, por desencargo de consciência, quando a nossa vida se torna essa vida sem beleza, o Senhor vem ao nosso encontro. Eu estou à porta e bato. Então, a primeira coisa que se destaca aqui é isso. A gente precisa, de fato, considerar esse sinal da graça de Deus ao nosso encontro, vindo ao nosso encontro. O segundo elemento, a segunda frase diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Esse se alguém ouvir a minha voz, tem 2 elementos aqui. Primeiro, ironia e exortação. Ironia, por quê? É impossível um crente não ouvir a voz do seu Senhor. Se ele é crente, ele ouvirá a voz do seu Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem, eles reconhecem, obedecem. A marca do crente é que ele discerne a voz do Senhor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E o crente conhece a voz do seu Senhor. Portanto, quando Jesus disse: se alguém ouvir, ele está usando de ironia. Vocês estão ouvindo, mas vocês estão resistindo. E quantas vezes Deus usa os mais variados meios para nos chamar e a gente protela, posterga, deixa para amanhã e vai vivendo uma vida aquém, muito aquém daquilo que o Senhor nos chama a viver. O salmista diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. É impossível você não ouvir. Por exemplo, uma das coisas mais impressionantes aqui no Brasil, em termos de beleza natural, são as cataratas do Iguaçu. Um volume de água impressionante. De longe você já ouve o barulho da queda d'água. Ininterrupta. Aquele barulho. A força da água.
E o salmista diz: a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. É como o barulho das muitas águas. Você está ouvindo, você sabe que você está ouvindo. O ponto todo é que nem sempre a gente se dispõe a atender. Há uma diferença entre ouvir e ouvir. Você ouve, mas o ouvir aqui no texto, na teologia do Novo Testamento, é obedecer. Então, se alguém ouvir, isto é, se alguém se dispor a obedecer, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por isso, em 3 momentos da Bíblia, em 3 momentos, essa expressão se repete. Na lei, nos Salmos e no livro de Hebreus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. É preciso abrir o coração. O que significa isso? O aspecto volitivo, você tomar essa decisão. Você foi habilitado a fazer isso. E essa porta, a maçaneta é por dentro. Quem abre é você. Abrir e deixar o Senhor entrar, né? Abrir-se a vida de comunhão, a vida mais intensa de afeição com o Senhor. E qual é o resultado? A última parte diz: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. No Oriente, cear com alguém era uma prova de profunda comunhão, afeto, confiança. No Ocidente também. Eu suponho que você não coloca qualquer pessoa na sua mesa. Mas naquele contexto ainda é mais forte ainda, não é? Você estender ou convidar alguém para sentar-se à mesa, abrir o seu lar e colocar alguém à sua mesa, aquilo é um ato de absoluta confiança, de intencional desejo de aprofundar a comunhão, relacionamento, né? De liberdade. E Jesus está falando, usando essa linguagem aqui, né? Deus quer não apenas que o conheçamos de ouvir falar, mas que possamos crescer na comunhão, na intimidade, no relacionamento com Ele. E qual o ponto? Esse é o nosso receio. Porque se Ele entrar na nossa casa, Ele não vai encontrar muita coisa arrumada lá, não. Já viu aquela história? Não chama falando que não, a casa está uma bagunça. Hã? Ou então dá aquela arrumada assim na sala, mais ou menos. Mas se entrar nos quartos, na cozinha, está um caos. Então percebam, existe um elemento de natureza psicológica, espiritual, que sutilmente nos impede de ter uma vida de maior comunhão, de mais intensa comunhão, que é o pecado. É o nosso pecado que cria esse bloqueio à nossa vida de oração. Eu vi isso em 2003, ali no Capela do Seminário do Sul, do Dr. Bruce Milnes. Ele fez uma exposição belíssima sobre a teologia da oração, e das coisas maravilhosas que ele compartilhou, ele falou justamente isso. Nós fugimos da oração porque nós sabemos quem somos. Você pode falsear a realidade diante de seus melhores amigos, diante do seu cônjuge, diante de seus filhos, seus pais, da sua igreja, mas diante de Deus estamos todos despidos e não podemos esconder nada. Então, tal como Adão, o que a gente faz? A gente corre. Deixar de orar é fugir de Deus. Então Deus veio ao nosso encontro e tal como perguntou Adão, pergunta: onde estás? Eis que estou à porta e bato, o Senhor nos chamando. E Ele chama seus filhos à comunhão. Então abrir a porta e falar assim: está uma bagunça, mas eu preciso que o Senhor venha aqui arrumar, eu preciso que o Senhor me ajude. Santo Agostinho, que era um homem profundamente piedoso, no sentido original, belo dessa palavra, piedoso, pensando sobre isso, ele disse assim: quem me dará a dádiva de permanecer com meu coração satisfeito em ti? Ou seja, para ele, a satisfação em Deus é a maior glória de um homem. E o Piper apresentou isso mais profundamente, dizendo o seguinte: que Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele. Você sabe discernir se tem uma boa espiritualidade, é se seu coração está satisfeito em Deus, se ele é o amado de sua alma, se há alegria, se há paz, se há contentamento.
Então, assim, quem vai dar a nós essa dádiva, né? De ter os corações satisfeitos, né? Às vezes as circunstâncias estão todas bem difíceis, mas o estar diante dele, né? A comunhão com ele. E Agostinho prossegue e diz assim: minha alma é como uma casa pequena para o Senhor entrar. Humildade. É uma casa pequena. Mas peço que o Senhor a aumente. Está em ruínas, mas peço que o Senhor a reconstrua. Contém coisas que o desagradarão, não as negarei, mas peço, ó meu Deus, vem reinar. Entra. Vem ceiar comigo. Agostinho, uma leitura muito honesta da realidade da sua própria vida, pedindo a Deus a alegria de satisfazer-se em Deus e que o Senhor entre na sua casa bagunçada, amplie, restaure, aumente, e essa é a nossa vocação. Bem, há um epitáfio na Bíblia, que é um dos mais lindos, que é sobre Noé. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Se ao final da nossa jornada isso puder ser dito acerca de nós, será a nossa maior glória. Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E que assim seja, irmãos. Que a gente caminhe nessa direção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Há uma obra chamada Fator Oração, do Richard Foster. Nesse livro, eu encerro falando isso. Ele diz assim: a gente precisa firmar uma aliança. O que é uma aliança? É um pacto, é um compromisso. Uma aliança de oração. E renová-la todo dia. Senhor, eu preciso dedicar mais tempo à oração. Me ajude a perseverar em oração. E talvez hoje, nesse crepúsculo do ano de 2022, talvez seja a nossa maior necessidade. Firmar uma aliança com Deus. Senhor, eu quero e eu preciso ser um homem de oração. Eu quero e preciso ser uma mulher de oração. Me ensina, me ajude. E aí, com a graça dele, nós vamos crescer na arte de orar. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Aí onde você estiver, curve a fronte, vamos falar com Deus. Talvez você esteja sentindo já há muito tempo o Senhor bater a porta do seu coração, mas por algum motivo vem resistindo. Que você ouse abrir o coração e deixar o Senhor entrar. E há muita coisa aí que está bagunçada, mas Ele pode arrumar, restaurar, transformar. Ele dá uma alegria, uma paz, um contentamento. Maravilhoso. Ó Senhor, não há nada, absolutamente nada em nossa vida que escape diante de Ti. O Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, nossos caminhos e descaminhos. E sabe que por vezes nós nos encontramos como aquela igreja ali em Laodiceia. O Senhor está do lado de fora, porque o nosso coração está tomado de coisas que te desagradam e nós preferimos manter o Senhor distante. Pedimos o seu perdão, sua misericórdia, sua graça e rogamos para que o Senhor nos habilite a abrir todos os dias o nosso coração para esse tempo precioso de vida, de comunhão, de oração. Tanto no âmbito pessoal quanto na nossa casa. E que o Senhor nos ajude como igreja a ser uma igreja de oração. Uma igreja viva, saudável, pungente, que caminha na dependência da Tua graça, no poder do Teu Espírito. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos liberte de toda presunção maligna, de achar que podemos fazer e realizar sem conexão com a Tua graça, com as Tuas misericórdias. Eu oro em favor dos meus irmãos, o Senhor conhece a vida de cada um aqui, as lutas, as dificuldades, os temores, os anseios, que o Senhor estenda a sua mão e que
haja um renovo, um tempo novo, Senhor, na vida de cada um dos irmãos aqui, cada família representada. Queremos crescer na comunhão e na intimidade com o Senhor. Andar com o Senhor, como Enoque, como Noé e com tantos outros santos que, apesar das suas fraquezas, ousaram caminhar com o Senhor e a ter profunda comunhão contigo. Ó bendito Deus, que assim seja, para a tua glória e para a nossa alegria. Por Jesus, amado de nossa alma. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,